Olá, aqui é Edilene Leonardi. Estou vindo aqui para ler um documento, um requerimento que eu protocolei na Câmara na sessão do dia 15 de maio de 2023. Então vamos lá. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Pedro, Senhor Adilson de Jesus. Interessada arquiteta Edilene Cristiane Leonardi. O assunto: o entorno do Museu Gustavo Teixeira, a demolição do canteiro central em frente ao museu, ocorrido no dia 9 de maio de 2023. O local, Rua Joaquim Teixeira de Toledo, 534, no centro, São Pedro, São Paulo. Eu, Edilene Cristiane Leonardi, cidadã e munícipe de São Pedro, brasileira, arquiteta e urbanista, tecnóloga em gestão pública, pós-graduada em design instrucional e graduanda em administração de empresas. 56 anos, residente neste município comarca de São Pedro, desde 1976, há 47 anos. Poeta e participante das Semanas Culturais de Poesia, desde esta época de criança, e membro do júri de poesias das Semanas Culturais Gustavo Teixeira há mais de 16 anos. Venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência a requerer a paralisação imediata desta obra que demoliu o canteiro central do Museu Gustavo Teixeira. Obra que não foi apresentada oficialmente à população local nem aos proprietários dos imóveis neste contexto urbano. A paralisação imediata desta obra para que este projeto que a Prefeitura deseja implantar neste local seja repensada de acordo com as leis de patrimônio histórico do nosso Museu Gustavo Teixeira, que é tombado. Bem como solicitar a criação de uma lei que proteja nosso conjunto central histórico e cultural. Museu Gustavo Teixeira, Biblioteca Gustavo Teixeira, Praça da Igreja Matriz São Pedro e Praça Gustavo Teixeira. E que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, com DEPAC, possa ser reativado para intervir neste impasse. Dos fatos: houve uma audiência pública do Conselho de Turismo de São Pedro em 2022 na Secretaria de Turismo para apresentar um projeto de transformação da frente do museu em calçadão. Audade, que é o Departamento de Desenvolvimento das Instâncias Turísticas, para aprovação de um projeto para realização de um convênio junto a este órgão estadual. Porém, nesta reunião, não foi apresentado o projeto na forma gráfica, mas o Executivo Municipal garantiu verbalmente aos participantes desta reunião, membros do CONTUR, que o projeto arquitetônico que seria apresentado junto ao DARD seria um projeto que não iria, em hipótese nenhuma, ferir nem interferir o entorno do museu, com nenhuma cobertura, estrutura, objetos ou outra construção que pudesse concorrer com a visão do museu. E também que nem o canteiro central seria retirado, com suas luminárias modelo antiga São Paulo, e nem os ipês brancos que foram plantados ao longo do estacionamento em homenagem ao Dia da Árvore e como referência e homenagem ao poeta Gustavo Teixeira no dia 21 de setembro de 2021 seriam arrancadas. Temos uma lei número 2173/98, onde foi criado o Conselho CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de São Pedro, e que não está ativo e que tem necessidade urgente de ser reativado para se posicionar sobre esses projetos
tão importantes perante nossa cultura e patrimônio público, histórico e cultural. Assim, conforme a decisão da Prefeitura em demolir o canteiro central do museu, sem avisar publicamente aos munícipes, nem apresentar oficialmente à população o projeto arquitetônico, nem isolar a área da obra com tapumes, nem ter colocado placa do convênio com seus devidos responsáveis técnicos, nem o valor da obra do Estado, que são inerentes ao cumprimento do contrato junto ao da Aditur. Venho apresentar completo repúdio à atitude arbitrária da Prefeitura Municipal de São Pedro na demolição do canteiro central em frente ao Museu Gustavo Teixeira, bem como todo o asfalto da rua e calçada lateral em frente às casas do outro lado do museu. O Museu Gustavo Teixeira é tombado pelo patrimônio histórico e a Praça Matriz de São Pedro e a Praça Gustavo Teixeira e todo o perímetro deste entorno faz parte deste cenário histórico e deve ser pensado como um cenário contínuo com características semelhantes. O Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos essenciais e norteadores a qualquer projeto de intervenção viária, arquitetônica ou paisagística, onde a preservação do canteiro central com as luminárias modelo Antiga São Paulo, os ipês brancos plantados ao longo do estacionamento da avenida, numa comemoração do Dia da Árvore e da Semana Cultural Gustavo Teixeira em 21 de setembro de 2021, tornavam-se um ponto muito importante de destaque. Digo tornaram-se, pois tudo isso foi arrancado pelas máquinas da Prefeitura na manhã da terça-feira do dia 9 de maio de 2023, que as fotos encontram-se anexas a esse documento, bem como os vídeos deste total descaso com relação ao patrimônio público, histórico, afetivo do nosso município, se encontram abaixo. E também o total desrespeito aos proprietários e moradores desses imóveis que sequer foram avisados com antecedência pelo início desta obra. Então, abaixo segue as publicações que eu fiz no dia 9 de maio de 2023 no Facebook, com a minha indignação, e também a minha publicação do dia 11 de maio de 2023. Então, o Museu Gustavo Teixeira, bem como a Biblioteca Gustavo Teixeira, são elementos importantes do contexto da nossa Praça Matriz, São Pedro, Praça Gustavo Teixeira, tornando-se esse conjunto e todo o entorno comercial e alguns poucos exemplares do casario antigo desta área central, um cenário que se completa e que devem ser preservados, enquanto entorno do nosso museu tombado, que foi tombado, que saiu no Diário Oficial, foi publicado no Diário Oficial, seu tombamento em 2010. Mas que esse processo de tombamento corre desde 1986. Então, aqui tem as fotos do nosso museu, aí as características dele, bem como o projeto que foi de um arquiteto, engenheiro arquiteto belga, José Van Beck. Então, aqui tem o link da onde tá esses dados, tá? Então, vamos falar sobre o entorno do museu. E o que é o entorno do imóvel tombado? É a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados, que é delimitada com o objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que novos elementos obstruam ou reduzam a sua visibilidade. E isso significa que não pode ter nenhuma interferência visual que concorra com o museu, para que de qualquer perspectiva ele seja visualizado
e que não tenha nenhuma interferência. Então, tudo que for pensado na frente do museu tem que respeitar essa lei de entorno. Então, e por que nós não podemos fazer aqui em São Pedro isso, seguindo todos os critérios de tombamento, já que o nosso museu passa por um restauro desde 2022, né, desde agosto de 2022, que o museu está fechado para restauro. E também é uma obra que foi através do convênio do DAAD. Então, aqui tem umas sugestões que eu dou para que seja respeitado esse entorno e também pensar nessa obra que a prefeitura lançou e que tem uma cobertura estrutura que tem 13 metros de largura por 40 metros de comprimento, e que essa estrutura começa na esquina da Biblioteca Gustavo Teixeira e vai até a frente, quase metade da frente da fachada do museu, quase na metade do frontão do museu. E aí eu pergunto, como pode uma estrutura dessa em frente ao bem tombado? Como que essa cobertura não vai interferir no visual e na perspectiva do nosso Museu Gustavo Teixeira? Então, eu venho aqui pedindo encarecidamente para que os gestores desta Câmara Municipal, aos gestores do Legislativo e aos gestores do Executivo que possam repensar esse projeto. Esse projeto que, se for executado na íntegra, como foi colocado, está disponível no link da prefeitura da licitação, se ele for executado na íntegra, nós vamos perder toda essa lei de entorno do nosso Museu Gustavo Teixeira. E aí, quais serão as consequências disso para o nosso município? Quais serão as consequências disso para todos nós moradores dessa cidade? Então, eu peço encarecidamente que esse projeto possa ser revisto, repensado com sensatez, com boa vontade, com abertura para que tenha uma conversa com todos nós, munícipes, com os membros que possam ser chamados para esse conselho do patrimônio cultural e histórico do nosso município. E que se crie essa lei de proteção ao nosso centro histórico para que não aconteça mais nenhuma situação parecida com esta que nós estamos vivendo hoje. Eu agradeço vocês me ouvirem. Esse documento eu vou colocar ele disponível para que as pessoas possam ler ele na íntegra, tá? Vou colocar isso nos comentários do YouTube, né, dessa sessão da Câmara, tá? Eu vou colocar isso para que as pessoas possam ver, tá? E agradeço por estar aqui e espero que a decisão de todos seja mais acertada. Muito obrigada.